E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês dois salgados assados que vendem muito aqui na minha fábrica. Com apenas uma massa, vou ensinar vocês a fazer essas delícias para vocês também faturarem aquela graninha aí no final de ano. Então, quer aprender? Fica comigo até o final desse vídeo que eu conto tudinho para vocês. E para quem tá chegando agora, eu sou a Aline, criadora do canal Vivendo de Salgados, onde nós conversamos sobre todos os amores e de sabores que é viver de salgado. Então já vai deixando aquele super like, compartilha aí para que esse conteúdo chegue para mais salgadeiros e salgadeiras. Então, bora lá para a receita. Bom, galerinha, para adiantar, eu já vou falar para vocês que essa receita ela é super econômica, então dá para ter um ótimo lucro aí na venda desses salgados assados, tá? Eu vou começar aqui, ó, com o fermento seco, é aquele fermento para pão, sabe? Eu utilizo fermento seco. Você pode utilizar aí 2 sachês, cada sachêzinho aí tem 10 gramas, tá? No caso aqui eu compro aqueles potes já, né, galera, de meio quilo, então eu preciso pesar aqui para ficar mais fácil a minha receitinha. Eu vou usar aqui o auxílio da minha panelinha mexedora, da minha maceira, mas quem não tem o auxílio da maceira também pode fazer essa massa manual, porque ela é super facinho de dar o ponto, tá, galera? Então, vamos lá. Fermento já adicionado. Agora, a gente vai adicionar o açúcar, tá? Eu vou passar tanto em gramas, como vou passar também a quantidade em colher, porque tem muita gente que não tem balança, né? E quer começar aí, fazer os seus salgados nesse final de ano. Então, para quem não tem balança, galera, são 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Que vão dar aí, ó, 60 gramas de açúcar. Opa, passou um pouquinho. Tá? E quem não tem, 2 colheres de sopa de açúcar. Depois do açúcar, meus queridos, a gente vai utilizar 200 ml de óleo de soja. Pode adicionar aqui também. E o que é legal, galera, é que essa receita ela não vai leite e ela não vai ovos. Os ovos, na verdade, é apenas para pincelar o salgado. E então ela fica uma receita muito econômica, tá? Então, depois do leite, a gente vai adicionar meio litro de água. Essa água, gente, ela é água morna, tá? Nem quente, nem fria. Água morna, para facilitar aí o processo de fermentação aí da sua massa, tá? Depois de misturar esses ingredientes aqui, galerinha, é que a gente vai adicionar o sal. Por quê? Porque o sal, ele não pode ir direto no fermento, tá? Porque dá algum problema aí na fermentação. Ele inibe aí a fermentação do fermento. Então, a gente adiciona depois que fez essa misturinha. 1 colher de sopa, que é equivalente aí a 30 gramas, 30 gramas. Dá 1 colher aí de sopa, tá? De sal. Feito isso, nós vamos dar uma leve mexida nesses ingredientes. Dessa forma aqui, só para eles misturarem mesmo, galerinha. E eu vou adicionar aqui aproximadamente 1 quilo de farinha de trigo. Essa farinha de trigo que eu tô utilizando, gente, é a de pastel, tá? Mas pode ser uma farinha comum aí, sendo uma farinha de boa qualidade, uma farinha tipo 1. E o que eu vou fazendo? Eu vou adicionando aos pouquinhos, porque é aproximado. Pode ser que vai um pouquinho mais de farinha, um pouquinho menos de farinha. Vai depender aí do clima, da marca da sua farinha, se ela absorve mais água, menos água. Então, vai adicionando aí aos pouquinhos, para você conseguir sentir a consistência
da sua massa, tá? Então, eu adicionei só um pouquinho, ainda tem bastante aqui. Agora, eu vou ligar a minha masseira. Vou esperar ela mexer um pouquinho aqui, galera. Pra poder adicionar um pouco mais de farinha. Ó, galera, aproximei a câmera aqui, porque eu quero mostrar pra vocês como é que eu vou fazendo pra saber o ponto da massa, que é o principal, tá? Eu vou mexendo aos poucos, galerinha, desse jeitinho que vocês estão vendo. Já virou assim um mingauzinho, né? Vamos dizer assim. Aí eu vou adicionando aqui, ó, aos pouquinhos. Como eu falei pra vocês, às vezes vai precisar de um pouco mais ou de um pouco menos de farinha. Agora a gente vai vendo a textura, tá? E o legal de fazer na masseirinha é que ela vai pegando todo o fundo, né? Ela não é uma masseira, gente, pra massas assadas, tá? Ela é uma masseira pra você fazer recheio, fazer massas cozidas de salgado, fazer doces. Mas eu consigo utilizar ela aí para essa finalidade também. E poupar os meus bracinhos de ficar sovando massa toda hora aqui, massa de salgado assado, tá? Então, aqui na minha fábrica eu vou utilizando ela dessa forma também. Quem tiver interesse, contato da Seimac. Ele tá aqui na descrição do vídeo. E usem aí o cupom Aline Vivendo de Salgados, que a Seimac sempre tem desconto para quem é seguidor. Ó, vou colocar mais farinha, ainda tem um pouco aqui, ó. Agora eu vou acrescentar essa quantidade toda. Aí eu vou completar 1 quilo de farinha, tá? Aí vamos ver se vai precisar de um pouco mais. Ou vai ser o suficiente aqui pra dar o ponto na minha massa. Ó como ela já vai incorporando legal aqui os ingredientes e já me evita um trabalhão aí de ficar sovando e sovando e sovando essa massa. E eu não falei pra vocês que ela é super simples, gente, que vai pouquíssimos ingredientes. É isso aí, ó, pouquíssimos ingredientes, uma massa de qualidade e salgadinhos assado, ainda mais agora, final de ano, é sempre venda na certa, galera. Ó, galerinha, a minha massa ela ainda tá bem pegajosa, então eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Mas é bem pouquinho mesmo, galera, só pra poder finalizar aqui o ponto do salgado, tá? Ó, é bem aos pouquinhos que a gente vai fazendo. Até ela começar a desgrudar aí das paredinhas da masseira. Bom, galera, já tá boa. Agora sim, essa massa eu não espero ela crescer muito não, tá? Ela ainda não tá em ponto de véu. Tá vendo? Ela não tá tão lisinha. Mas agora eu vou deixar ela crescer aqui, gente, mas não é muito não, tá? Eu deixo ela aqui na mesa mesmo. Ó, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Deixar uns 5 minutinhos ali descansando. Já é o suficiente para eu começar a fazer a modelagem dos salgados, tá? Então daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês como é que vai estar o ponto dela. Até porque a gente faz a modelagem dos salgados, enquanto a gente vai modelando todos, vai dando tempo dessa massa ir crescendo nas assadeiras, tá? Então ela não demanda de grande tempo aí de fermentação. Eu termino ela, praticamente já começo a formatação. Deixa só esses 5 minutinhos para que ela possa ficar um pouquinho mais macia, para eu poder mexer e abrir, ficar mais fácil. Забуду имя, любимое мое, твое имя имя, любимое мое. Bom, galera, seguinte, agora eu vou usar aquela primeira massa, tá? A outra eu deixei aqui, ó, ela tá descansando um pouquinho, daqui a pouco eu vou mexer nela. E a gente vai começar a modelar os enroladinhos de salsicha com essa primeira massa que eu fiz aqui, tá? Essa salsicha, galera, ela só tá lavada com água quente, tá? Não tá fervida, nada além disso. Eu só esquentei a água
e lavei ela com a água quente, mesmo passei ela na água quente e já é o suficiente pra gente conseguir trabalhar com ela. Bem simplesinho, gente. Eu vou cortando a massa aqui. Cortando os pedaços. Ó, ela já tá bem macia pra gente trabalhar. Eu sempre gosto de deixar uma farinhazinha perto, gente. Porque se eu precisar dar uma ajustadinha aqui na bancada, fica mais fácil pra trabalhar, tá? Aí eu vou abrindo, gente, os pedacinhos de massa desse jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? No meu caso aqui, eu vou trabalhar com o salgado assado no tamanho de festa, tá? Os meus tamanhos de festa, eles ficam aí em torno de 25 a 30 gramas, tá? Que é o que a gente vende nos nossos combos, nos nossos centros de salgado. É esse tamanho aí de 30 gramas. Então, assim, ó, eu abro a massa, gente, eu não abro ela muito fininha não, tá? A espessura aí de 1 milímetro, mais ou menos. Não precisa ser muito certinha também. Abriu a massa, corta umas tirinhas. Eu trabalho com a salsichinha inteira. Aí eu vou fazendo isso aqui, galera, ó. Eu vou envolvendo. Aí, se faltar um pedacinho, pode pegar um pedacinho da outra massa aqui, ó, já emendar, não tem problema. Até completar. Ó, desse jeitinho assim, ó, não deixo muito fininho não, tá? Aqui já acabou um pedaço, tá vendo? Aí eu já pego outra emenda. Aí depois, pra ela ficar bem certinha, ó, eu vou apertando ela aqui na mesa, que aí vai tirando o ar e vai ficando certinho aí dentro da massa, tá? Desse jeitinho aqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Aqui faltou, pega mais uma tirinha. Quem vende a salsicha inteira, meus queridos, assim, já é o suficiente, tá? Bom, galera, seguinte, ó, depois que eu enrolo as salsichinhas aqui, que ainda vai demorar um pouquinho pra eu terminar, mas já vou mostrar pra vocês aqui qual é o próximo passo, tá? Essa salsichinha, pra ficar nesse tamanho que eu falei pra vocês que a gente gosta de trabalhar, que é cerca de 25 a 30 gramas, eu vou dividir ela em 3, ó. Eu deixo mais ou menos aqui, ó, 3 porções iguais. Dividimos assim, gente, ó. Ou seja, uma salsichinha, ela vai render aqui, ó, 3 salgados, tá? No caso desse tamanho, né, galera? Se você quiser trabalhar com ele maior aí, vai dividir pela metade. Ah, não, Aline, eu gosto de trabalhar com salgados de lanchonete, aí você já deixa inteira mesmo, né? Aí vai da criatividade aí de cada salgadeiro aí, do público que você está acostumado a trabalhar, tá? Então, desse jeitinho aqui, ó, eu vou colocar agora na assadeira, enquanto eu termino de modelar o restante, né, da minha massa. Aí ele vai ficar na assadeira
Pra depois, na hora que eu terminar aqui, que eu vou pincelar e levar pra assar. Olha aí como fica bonitinha. Agora eu vou terminar aqui. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o próximo passo dessa. Bom, galera, é o que eu falei pra vocês. Enquanto a gente vai modelando, eles já vão crescendo aqui nas assadeiras, tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que não precisa ficar esperando muito a massa crescer, ó. Porque enquanto vai trabalhando, ela já vai fazendo esse processo da fermentação, tá? E aí eu pincelei aqui apenas com a gema do ovo, tá? Deixo aqui a geminha. E eu gosto, gente, de colocar um gergelim por cima, tá? Mas aí é opcional, pode deixar sem... Pode colocar orégano também, fica bem bacana. É só pra dar um charminho aqui e ficar mais bonitinho os assados. Aí eu vou colocar aqui no meu forno. Eu vou colocar aqui, gente, em 210 graus. Vai ficar mais ou menos... eu acredito que uns 20 minutos, gente, mais ou menos, pra aquecer, tá? Enquanto eu vou fazendo mais, eu já vou deixar esses aqui assando, porque esses aqui já estão ficando muito grandes. Então, já vou colocar pra assar. E olha aí, galerinha, a primeira remessa já assada. Bonitinha. Fica perfeita, né, galerinha? Agora, deixar esfriar. E depois embalar bonitinho. Embalar não, gente, desculpa, colocar nas assadeirinhas pra levar pro congelamento, tá? Eu tô fazendo produção pra deixar em estoque mesmo, pra ficar congelado esses salgadinhos assados. Bom, galerinha, seguinte, agora eu já tô com mais massinhas prontas aqui e eu vou fazer o enroladinho de presunto e queijo, tá? Então é mais ou menos, gente, o mesmo processo que eu fiz aqui com o de salsicha. Eu pego um pedacinho da massa, né, como a gente não tem cilindro, a gente abre no rolinho mesmo, esse rolinho de massas, né? Vou abrindo assim, ó, desse jeitinho. Só que agora, gente, eu já tô com um presunto e o queijo triturado. Ó, desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Não pode ser muito fininha, não. Porque senão na hora que você for rechear, ele vai ficar rasgando a parte de cima. Então assim, ó, mais ou menos 1 milímetro de espessura, tá? Pode abrir ela maiorzinha também, galera. Não tem problema. Eu, como não tenho tantas habilidades assim com o rolinho, eu prefiro trabalhar com ela menorzinha, que pra mim o meu serviço acaba rendendo mais, tá? Aqui eu tenho só presunto e queijo, se você quiser colocar um requeijão aqui por baixo também pode. Aí fica a seu critério aí, recheio a gosto. Colocou, deixa uma pontinha aqui, ó, pra ficar fácil de você conseguir fechar. E aí, ó, com esses dedos aqui, ó, os anelares aqui, os dedos do meio, quer dizer, você vai puxando e já vai fechando aqui, ó. Desse jeitinho assim, ó. Sem apertar muito, senão ele vai ficar muito fininho. Aí eu faço mais meia voltinha. Só o suficiente mesmo pra acomodar esse recheio aqui. Corta a ponta. Continuo ajustando aqui, ó. Eu gosto de deixar ela mais gordinha assim, galera. Apesar que ela ainda vai crescer e ainda vai fermentar, né? Ainda vai ficar com um tamanho bem diferente, tá? Então, assim, ó, desse jeitinho, a gente conta aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos e vai fazendo pequenos cortes. Eu não corto até o fim, não, tá? Eu deixo até a metadinha. Ó. Desse jeitinho assim. E levo pra assadeira.
e deixo ela crescer mais um pouquinho. Depois a gente só vai pincelar. E no presunto e queijo eu gosto de utilizar o orégano por cima, tá? Daqui a pouquinho, na hora que elas crescerem mais, eu mostro pra vocês como é que vai ficar o resultado antes de levar pra assar. Bom, galerinha, o que eu falei pra vocês, ó, agora já passou um tempinho, né, que eu modelei esses enroladinhos. E olha aqui como eles já vão crescendo bem, ó. Então agora eu vou pincelar, porque eles já estão bem crescidinhos. Vou colocar um orégano em cima e vou levar pro forno já, galerinha, porque já cresceu bastante aqui. Aí daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês eles assadinhos. Vocês me perguntam se o recheio fica saindo. Por isso que eu faço esses cortinhos, gente, eu não faço até o fundo, né? Pra que o recheio ele não vaze por completo. Mas às vezes acaba vazando um pouco de recheio sim, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Mas na hora que eu for tirar ele aqui do forno, eu vou mostrar pra vocês como que fica aí o resultado final dele. Bom, galerinha, esse é o resultado dele já assadinho. Agora eu vou esperar esfriar pra poder fazer os cortezinhos e depois levar pro congelamento. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo. Até o próximo vídeo. Oi, vídeo.